psicologia chamou psicólogos do sistema penitenciário, psicólogos também do judiciário, e a fim de participar do congresso, discutir essas questões, né, porque estava tendo muitas demandas aqui no Conselho Regional de Psicologia, e nós continuamos, então, nos organizando, nos articulando de alguma forma. Nas décadas de 1980 e 1990, a iniciativa de garantir espaços de reflexão, assim como de criar práticas e parâmetros compartilhados, levaram os psicólogos jurídicos à organização associativa e política. A primeira entidade fundada foi a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, registrada em 1992. Na mesma época, e com um objetivo semelhante, os psicólogos do sistema penitenciário começaram a se reunir na sede do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. Posteriormente, em setembro de 1998, foi criada a Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, que estabeleceu parceria com a Associação Ibero-Americana de Psicologia Jurídica para atividades acadêmicas. Este processo coroou uma trajetória de afirmação frente ao desconhecimento da realidade e da atuação do psicólogo jurídico por parte significativa dos próprios psicólogos. Além da participação em eventos internacionais, como o primeiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica, realizado em setembro de 1995 no Chile, e o segundo, realizado em Cuba, os psicólogos jurídicos promoveram o primeiro Encontro Brasileiro de Psicologia Jurídica em 1997, em São Paulo. Em 1999, as associações Brasileira e Ibero-Americana de Psicologia Jurídica promoveram em conjunto com a Universidade Mackenzie o terceiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica. Quando nós voltamos do Chile e toda essa coisa, nós vamos usar muito o termo psicologia jurídica exatamente como um adjetivo mais abrangente, o termo jurídico, né, que poderia se referir às ações tanto na fase processual como de execução de qualquer determinação judicial. E assim nasceu a Associação Brasileira, que acabou realizando o congresso em 1999, né, foi o terceiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica, e que teve a sua importância porque foi o primeiro congresso realizado no Brasil a respeito desse tema, psicologia jurídica. Então, ali, nós estávamos alcançando um dos nossos anseios, já de anos de articulação, de conversa, que era exatamente, ao mesmo tempo, permitir a reunião de pessoas que trabalhavam na área da psicologia jurídica, apresentação de conhecimentos científicos a respeito e, ao mesmo tempo, incentivar, né, a própria produção científica, a reflexão da prática, a publicação sobre as práticas que eram realizadas nos diversos setores da psicologia jurídica. Além de trabalhar nas varas da infância, o psicólogo começou primeiro cumulativamente a trabalhar nas varas da família e sucessões, onde ele vai lidar com situações de disputas entre aqueles que se separam, né? Geralmente, os pais que, num processo judicial de separação, acabam indo disputar ou a guarda dos filhos, ou a pensão desses filhos, ou o regime de visita que esses filhos vão ter. E o psicólogo, ele acaba sendo chamado a trabalhar nesses casos a partir de um dispositivo do Código de Processo Civil que prevê a peritagem como alguma coisa necessária todas as vezes que a natureza do processo é técnica ou precisa de um conhecimento diferente do direito, complementar ao direito. Como perito vem do latim perior, que significa saber por experiência,
né? O psicólogo, ele é um especialista da sua área, na qual, com a sua intervenção, ele vai suprir uma informação que o juiz não tem. E a partir dessa informação, obviamente do campo psicológico, é que o juiz vai poder, então, dar a sentença mais justa para cada caso. E o que nós temos de lá para cá são estudos, né, e pesquisas que nós vamos desenvolvendo ao longo do caminho, demonstrando que se o psicólogo no início era pensado para trabalhar apenas com aquilo que era considerado irregular e com adoções, aos poucos ele se torna um profissional necessário para todos os casos atendidos nas varas da infância e cumulativamente com as varas da família e sucessões. Com uma certa maturidade dos psicólogos judiciários, nós vamos poder, a partir dessa entrada via perícia, propor novos tipos de trabalhos que não fiquem apenas numa atuação avaliativa, né, e muito persecutória, obviamente, para as pessoas que estão lá. Então, por exemplo, posso citar que cada vez mais os psicólogos judiciários têm se envolvido, por exemplo, com o acompanhamento das famílias após a sentença, como uma forma de ajuda à implementação de uma sentença, entendendo-se que não é apenas a partir da sentença dada pelo juiz que o conflito termine. Nesse lugar, enquanto alguém que lida com a criança enquanto prioridade absoluta, o psicólogo ele faz não só o diagnóstico das situações que essa criança está envolvida, seja uma situação de abandono, uma situação de vitimização, a colocação numa família substituta, numa família de apoio, mas também o acompanhamento desses casos. Quando ele começa a apontar que não adianta eu aplicar uma medida de proteção, como, por exemplo, a colocação numa família substituta, sem que essa criança participe dessa decisão. Nós não somos só alguém que a escuta, mas alguém que possibilita a sua fala. Esse é um lugar que o psicólogo está ocupando na vara e que é importantíssimo que ele se dê conta de que ele não vai fazer do estatuto um discurso, mas uma prática. Na vara da infância, ele, além de fazer todo o trabalho de acompanhamento e orientação, ele é o articulador, junto com o Conselho Tutelar, de todas as políticas que deverão ser inscritas no Conselho Municipal de Direitos da Criança. Então, nos pequenos municípios, o psicólogo judiciário, de uma maneira mais clara do que na capital, ele é aquele que articula, de alguma forma, a rede de atendimento e que provoca a existência de programas específicos para atendimento de problemáticas que o judiciário não consegue resolver, na medida em que ele não é um poder que executa ações, ele é um poder que provoca ações e tem o poder, inclusive, de determinar políticas públicas.